Olá, queridos alunos, estamos de volta, compreendendo o doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre sono e sonhos, que é o tomo único, módulo 7, roteiro 1. Sono e sonho tem a ver com o espiritismo? Não sei. Alguns até dizem, né? Sonhei porque foi os espíritos que fizeram sonhar, ou porque eu andei no mundo espiritual. Será que isso é verdade? Será que isso é uma verdade absoluta? Será que todo sonho tem a ver com o mundo espiritual? Vamos ver? Primeiramente, vamos conceituar o que é sono. Não só a visão espírita, mas também a visão da ciência. Então, para a ciência, sono é um estado ordinário de consciência, complementar ao de vigília, ou estado desperto, em que há repouso normal e periódico, caracterizado pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. É caracterizado por um padrão de ondas cerebrais típico, essencialmente diferente do padrão de estado de vigília, bem como do verificado nos demais estados de consciência. Para o espiritismo, é um estado de emancipação parcial da alma, ocasião em que se aguçam as nossas percepções, evasão da alma da prisão do corpo, desprendimento do espírito no espaço, onde se encontra com outros espíritos, antigos conhecidos. Então a gente vê aí que o espiritismo, ele traz para a gente uma conceituação do que é o sono, para nós encarnados. Então, para a ciência, colocando-se eletrodos na cabeça, observou-se que a pessoa acordada emite ondas curtas e rápidas e a pessoa dormindo passa por 5 fases. Estágio N1, que começa com uma sonolência, dura aproximadamente 5 minutos, a pessoa adormece e é caracterizado por um EEG semelhante ao estado de vigília. EEG é eletroencefalograma. No estágio N2, caracteriza-se por a pessoa já dormir, porém não profundamente. Dura cerca de 5 a 15 minutos. O eletroencefalograma mostra frequências de ondas mais lentas. No estágio N3, esse estágio tem a duração de cerca de 15 a 20 minutos, inicialmente, seguidos por 40 minutos de sono profundo. É muito difícil acordar alguém nessa fase de sono. Depois, a pessoa retorna ao início do terceiro estágio por 5 minutos e ao segundo estágio por mais 15 minutos. Entra então no sono REM. Estágio N4. Antigo estágio mais tardio do sono, muito similar ao antigo estágio 3, o que bibliográfica e cientificamente resultou na assimilação de ambos em um único estágio, o N3. E, finalmente, o sono REM, que é movimento rápido dos olhos. Caracteriza-se por uma intensa atividade registrada no eletroencefalograma, seguida por flacidez e paralisia funcional dos músculos esqueléticos. Nessa fase, a atividade cerebral é semelhante à do estágio de vigília. Nesta fase do sono, a atividade onírica é intensa, sendo sobretudo sonhos envolvendo situações emocionalmente muito fortes. Então, note-se que o sono não é simplesmente uma coisa só. Deitei e dormi, pronto. Não. O cérebro ele vai atingindo estágios diferentes, onde os registros da atividade cerebral são diferentes em cada fase, e até chegar no momento onde realmente nós encontramos um estágio de sono profundo e que nós sonhamos. Então, é só quando atingimos determinado estágio do nosso sono é que é possível sonhar. E aí nós vamos ver agora o que é o sono para o espiritismo, já que para a ciência ele é bem complexo. Para o espiritismo, o sono pode ser explicado através da pergunta 401 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indagou os espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta dos espíritos é: não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, para o espiritismo, durante o sono, o espírito se liberta, ele se emancipa parcialmente do corpo. E aí, nós vamos associar com o que a ciência nos fala, é só em determinado momento do nosso sono que nós alcançamos esse afrouxamento. Então, quando a gente está no início do nosso sono que está muito leve, a gente não consegue nem sonhar, nem tampouco o nosso espírito vai permear o mundo dos espíritos
como é narrado aqui pela pergunta de Kardec. E a gente vai ver também, e até é interessante essa colocação, os espíritos na questão 407 falam que não é necessário o sono completo para a emancipação do espírito, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. E nós vamos ver nas próximas aulas que existem outras formas de emancipação parcial da alma. Não necessariamente ocorre no sono, porém, no sono, ela ocorre só em determinado momento do nosso sono. Vamos falar a respeito um pouquinho da história disso. O sono não apresenta grandes novidades ao longo da história. Dormir é uma necessidade fisiológica que impacta diretamente no seu organismo. O sono é um momento de limpeza do sistema neurológico, é quando o sistema limpa os acúmulos da atividade celular e os radicais livres. Então, o sono ele é necessário para o nosso corpo. Nós, encarnados, precisamos dormir. Porém, apesar de ser uma necessidade fisiológica, ele aqui em si não tem tanta importância para a gente, porque a gente está indagando a respeito do quê? Dos sonhos. Então, é o sonho que tem mais relevância. Na antiguidade, as profecias e a mitologia dão-lhe guarida. Há diversos relatos bíblicos acerca do sonho. Na Idade Média, o sonho era tido como algo demoníaco, merecedor de fogueira àqueles que o interpretavam. E aí, vamos entrar de novo com o espiritismo a respeito disso, porque o problema do sonho não está em sonhar simplesmente, mas sim no que nós fazemos dele, a importância que nós damos e tentar tirar dali uma lição, ou tirar dali uma premonição, ou tirar dali um guia para as nossas vidas. Essa é a questão que nós trazemos a importância do sonho. Então, distingue-se na história da psicologia dos sonhos duas grandes fases. É um marco anterior à publicação da Interpretação dos Sonhos, de Freud, em 1900, e posterior à publicação desta obra. O critério delimitador é plenamente válido, pois foi com a interpretação dos sonhos que se introduziu o método de associação que tornou possível o estudo interpretativo do conteúdo significativo do sonho. Então, conceituamos o sono lá atrás, vamos conceituar agora sonho. Para a ciência, é um processo intenso que corresponde aos estados paradoxais do sono, isto é, aqueles momentos durante os quais os registros eletroencefalográficos se aproximam dos que se caracterizam o estado de vigília. Geralmente, é a parte lembrada da sucessão de imagens ou ideias fantásticas e associações apresentadas de maneira provavelmente continuamente durante o sono. E para o espiritismo, é a lembrança do que o espírito viu durante o sono, resultado da liberdade do espírito durante o sono, efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Então vamos aprofundar mais um pouquinho. Para a psicanálise. Para Freud, os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos, revelações diretas, mas veladas de desejos insatisfeitos. Acrescenta que, se os nossos conflitos não encontram solução, encerram-se no subconsciente e converte-se em complexos. Uma censura, o superego, impede que regressem à consciência. No entanto, podem se manifestar em forma de sonhos, neuroses, etc. Olha aí Freud trazendo que os sonhos, eles são registros do nosso subconsciente. Então, tudo aquilo que a gente passa durante o dia, nossos problemas que estamos enfrentando, preocupações, desafetos, tudo aquilo que cause algum desequilíbrio, muito bem colocado, no nosso ser, acaba podendo ser registrado no nosso subconsciente e à noite, quando vamos dormir, isso tudo vem à tona. Para Adler, contemporâneo de Freud, no sonho, o inconsciente trabalha, combina e modela os dados provindos do plano consciente e que este já tem olvidado. No sono, a atividade psíquica passa-se fora da personalidade consciente. Pode, pois, representar a realização de um desejo insatisfeito, a resolução de uma questão e etc., servindo-se para isso dos elementos afetivos do inconsciente. Então, também não muito diferente da posição de Freud, ele também fala dos registros do nosso subconsciente. E para o espiritismo? Será que isso tudo está só no nosso subconsciente? Se ele fala que o nosso espírito se emancipa parcialmente do corpo? Então, vendo essas conceituações de sono, de sonhos, principalmente dos sonhos, será que o espírito se lembra de tudo que ele viu quando acorda?
Ou seja, a lembrança dos nossos sonhos traduz-se por um registro exato do que experimentou o espírito durante o sono? Vamos ver o que eles nos dizem? Vamos ver o que o Espiritismo nos fala a respeito. Já que ele fala que o espírito, ele se emancipa parcialmente do corpo, né? Será que ele traz toda essa lembrança daquilo que ele passou? Fidedigna daquilo que ele viu? E aí que reside o grande problema quando nos atrevemos a fazer interpretações e o mais grave, seguir sonhos. Para o Espiritismo, o inconsciente freudiano é o subconsciente, definido pelo espírito André Luiz, como a sede dos hábitos e dos automatismos. O sonho se constitui das experiências que o espírito vive no sono e divide-se em sonho do subconsciente, é o pensamento em si mesmado sobre si mesmo, o reflexo daquilo que se vivenciou durante o dia. Exemplo, se depois de assistirmos a um filme de terror formos dormir, poderemos sonhar com algumas dessas imagens, não diferentemente do que Freud e Adler disseram. Mas também existe o sonho real, que é o pensamento entrando em contato com pessoas e coisas do mundo espiritual, ou seja, aquilo que os espíritos nos revelaram do quê? Dessa vivência do mundo espiritual. Então, nós temos o sonho do subconsciente e o sonho real. Mas como nós perguntamos anteriormente, para o Espiritismo nós temos esses dois registros, tanto do subconsciente, aquilo que nos afetou durante o dia ou durante alguma fase da nossa vida, nós também temos a vivência do mundo espiritual. E o que a gente lembra disso? Já que nós temos dois fatores aí divergentes. Nem sempre sonhamos. Isso quer dizer que nem sempre lembramos do que vimos enquanto dormimos, não é verdade? Nem todas as vezes a gente acorda e recorda dos nossos sonhos. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Então, como a nossa alma não está plena ainda, porque nós somos ainda muito matéria, nós não conseguimos registrar tudo que a gente vivencia no mundo espiritual. E também, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Ou seja, o nosso corpo ficou dormindo, o espírito se emancipou parcialmente e vivenciou esse mundo. Porém, a matéria exerce ainda muita influência nesse espírito. E aí ele não consegue registrar todas essas impressões. Quanto muito ele fica o quê? Com uma pequena lembrança, com fragmentos de lembrança, e é isso que acontece. Então, muitas vezes, apenas fica a lembrança da perturbação que o espírito experimentou à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou que vos preocupa quando despertos. E respondendo à pergunta que fizemos anteriormente, nossos sonhos não são a lembrança fidedigna do que o espírito vivenciou no mundo espiritual. Até pode ter registros disso, mas fica muito nebuloso porque ele se mistura as preocupações, a influência da matéria, essa perturbação que os livros dos espíritos nos narram na partida e na chegada. Então, como é que pode a pessoa acordar e lembrar exatamente aquilo que vivenciou no mundo espiritual? É muito raro acontecer. Fazendo uma ressalva que perturbação não é literalmente aquilo que muitas das vezes equivocadamente nós entendemos, né? Essa perturbação é uma interferência, uma desarmonia, uma impressão que nós carregamos, e não propriamente dito uma perturbação como alguns possam pensar. Ou seja, o que ele está dizendo é uma impressão que é deixado quando acordamos no momento de nosso retorno, mas não um desajuste propriamente dito. E aí nós explicamos também a incoerência dos nossos sonhos. Muitos dos nossos sonhos parecem que não têm pé nem cabeça, não é verdade? A incoerência dos sonhos se explica pelas singulares imagens que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parece ter, e ainda pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Olha aí os espíritos explicando exatamente isso que a gente falou. Tem a questão de nós não conservarmos toda a lembrança do que vivenciamos no mundo espiritual, tem a interferência da matéria, tem a perturbação da nossa partida, da nossa chegada, e tem também as nossas preocupações afetando também todas essas imagens que se formam e que essas recordações que a gente traz quando acorda. Por isso, nos é dito que devemos ter muita cautela ao fazermos interpretações de sonhos,
ou, o mais grave, seguir sonhos, porque, como bem dito, essa incoerência dos nossos sonhos pode nos levar a uma decisão no plano material equivocada, porque ela não necessariamente é uma mensagem do mundo espiritual para tomar esse ou aquele rumo, até porque este ou aquele rumo fica no campo das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, e nada no mundo espiritual vai alterar ou vai interferir nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Então esse é o cuidado de seguir sonhos. Sonhos têm que ser analisados com cautela e por quem é profissional do assunto. Então, nós vemos aqui que o Espiritismo ele não está confrontando a ciência. Pelo contrário, ele traz desses registros do nosso subconsciente dizendo que isso realmente acontece. O alerta que ele nos dá é o que nós fazemos com esses registros quando nos acordamos. Porque podem ser realmente uma recordação, sim, mas dificilmente ela vai ser fidedigna do que nós vivenciamos no mundo espiritual. E aí, a importância de não pautarmos as nossas decisões e nossas escolhas baseadas nos sonhos que nós tivemos. Falamos dessas peculiaridades do nosso sono, e isso traz o quê? Reforço para a importância do dormir. Dormir não é simplesmente chegar, eu estou cansado, deitar e dormir. Não, o dormir ele tem que ser preparado, tem que ser cuidada. Então, dormir bem, principalmente, para que possamos dormir bem, nós temos que nos preparar para dormir. Porque já vimos aqui que nossa alma ela pode se emancipar parcialmente do corpo e viajar ao mundo dos espíritos. Agora, se nós não nos preparamos para ter uma boa noite de sono, que lugares nós vamos visitar? Então, a ciência nos fala que no centro do bulbo raquidiano e do mesencéfalo encontra-se o sistema de ativação reticular, que é o SAR, que envia constantes sinais ao córtex cerebral, mantendo-o desperto. O SAR é estimulado por excitações externas e internas. Se o SAR estiver adormecido, nada chega à consciência, mesmo que existam sinais. Uma pessoa acordada, que se deita com a cabeça cheia de pensamentos e de problemas por resolver, mantém-se em vigília, apesar da tranquilidade que o cerca, pois os estímulos internos dificultam o trabalho do SAR. Um dormitório silencioso e uma cama confortável são igualmente soníferos reconhecidamente eficazes. Porém, não basta, porque muitas das vezes estamos em um local silencioso, escuro, confortável, mas a nossa cabeça não para de pensar nos problemas que nós estamos vivenciando. E isso, o que vai acontecer? Ou a gente não vai nem alcançar o estágio do sono, onde nossa alma possa entrar em contato com o mundo dos espíritos e dali até absorver orientações, conselhos, bons conselhos, porque a gente está agitado demais. Então é importante se preparar para dormir. E aí nós trazemos recomendações. Leitura evangélica, evitar tensões graves no momento que antecede o sono, evitar comer em excesso. E no caso de insônia, fazer algum exercício de educação física. Isso até alertado pela própria ciência, que é muito importante, que é muito bom para pessoas que têm insônia. Mostrando que não só a ciência como o espiritismo falam da importância de se preparar para dormir. Dormir é um momento especial, porque o nosso corpo precisa recuperar as energias e se equilibrar novamente, e é um momento em que o nosso espírito pode visitar o mundo dos espíritos, entrar em contato com eles, aprender, estudar, até trabalhar. E aí nós já falamos que às vezes as pessoas acordam cansadas, né? E o livro dos espíritos fala sim a respeito disso, que alguns momentos de sono eles podem trazer fadiga para o corpo físico, sim, porque o espírito está em atividade e ele não está desligado do corpo físico. Então ele pode trazer essas vibrações e reverberar no corpo que ficou adormecido. Até nos intuir para uma boa tomada de uma decisão quando retornamos à matéria. Não que ele vai tomar a decisão por nós, mas nos intuir qual seria o caminho mais sábio a ser seguido, qual o caminho de menor conflito, que menos danos causaria, que menos sofrimento eu causaria. Isso sim, o sonho pode nos trazer a solução de muitos conflitos que nós poderíamos evitar se dessemos atenção às orientações que nos são dadas pelo mundo espiritual. E aí muitos podem estar se perguntando, mas vocês não acabaram de dizer que a lembrança dos nossos sonhos ela pode estar misturada? Sim, mas existem aquelas intuições que recebemos durante o sono
que a gente não lembra exatamente como foi a conversa com os espíritos, mas a gente guarda aquela intuição, a gente guarda aquela percepção. Então, perguntamos no início da aula, o sono e o sonho, ele tem importância sim para o espiritismo, e nós vamos falar nas próximas aulas sobre mais estados de emancipação da alma. Nos veremos nos próximos encontros. Graças a Deus.